Os livros digitais você conhece, os de formato tradicional ainda melhor, é claro. Agora, e livros iguais a este aqui? São poesias em forma de dobradura. Se não conhece, a oportunidade é hoje aqui no Iluminuras, que recebe o poeta Otávio Torrão. Depois de tanto navegar, foi nas artes cênicas que Otávio Torrão encontrou a grande paixão. Ele trabalha hoje com produção cultural e meio ambiente e transita entre a literatura, a música e a permacultura. É conhecido também pelo formato dos livros dele, que fogem, e muito, do convencional. Este aqui é um dos livros do Otávio, em formato de dobradura. Vai passando aqui os pontos e a poesia vai surgindo. Otávio, que está aqui comigo, obrigado pela presença. Já vou pedir, Otávio, para você começar lendo este seu livro aqui. Okay. Pode? Pode, claro, claro. Abre-se o sol depois da chuva de tempo, da minha janela, onde só se vê o lado de dentro. Primeiro teste, vou pegar mais um aqui para a gente continuar. Certo. O poeta é um adivinhador de respostas, sem perguntas. Bom, a gente tem vários livros aqui, lemos só 2 dos seus livros, Otávio, e vou continuar agora voltando um pouquinho. Como é que surgiu a ideia de fazer um livro tão diferente assim? Bom, surgiu da vontade de escrever um livro, antes de tudo, mas um livro que pudesse ser não só um livro convencional, né? Porque às vezes a gente, nesse ofício de escrever poesia, que a gente se pega, né? Que não é algo quase que involuntário mesmo. A gente vê algumas pessoas falando, não, poesia é muito chato, não, eu não tenho paciência. E aí sempre isso me angustiou muito, assim, né? De que eu tinha muita coisa escrita, queria publicar, mas não sabia como tornar aquilo, digamos, mais agradável, né? A gente, afinal de contas, a gente vive na era do touchscreen, né? Onde tudo, você tem todas as respostas à ponta dos dedos. Né? Uhum. Então, em um tempo onde você tem todas as respostas à ponta dos dedos, eu comecei a pensar em como gerar todas as perguntas na ponta dos dedos. Então, quis inverter um pouco a lógica. Você é sergipano, não é isso? Isso, sou sergipano. Que influência teve também o seu local de nascimento, a sua cidade, o seu estado, o Nordeste, né, que é riquíssimo culturalmente? Muita influência. Meu avô era semi-analfabeto, mas ele gostava de escrever uns versos, assim, bem no português, bem falado. Errado, digamos assim, falado, né, cheio de erros, mas ele pregava lá na praça, né, às vezes uma placa com uma frasezinha, gostava de né, tocar um violão, então, né, às vezes andando pelas feiras também, né, a cultura da feira no Nordeste é muito forte, e aí tem os rimadores, né, vendendo verso em tabuleiro, como diz o Totonho, paraibano lá, poeta paraibano, né, vendendo verso em tabuleiro, então você vê ali um rimador com a viola fazendo a rima, aquilo para uma criança é uma coisa assim, eu lembro de ficar vidrado naquilo, né, de olhar os repentistas ou algum rimador fazendo verso e ficar fantasiando também milhões de coisas, então isso vai criando todo um imaginário, né. A literatura de cordel, eu imagino também, que teve uma influência decisiva. Sim, com certeza. Apesar de não ser muito a minha, assim, é uma coisa que eu estou explorando mais recentemente, é engraçado isso, mas que foi uma coisa que me acompanhou bastante. Eu tenho uma coleção de cordéis e muita coisa, e eu sempre gostei muito daquela leitura, né, ritmada, né, aquele ritmo que aparece no shot, que aparece no forró, que tem na literatura, né, tem um ritmo cadenciado, que é o ritmo da enxada mesmo, do labor, né. Você já falou aqui um pouquinho sobre o seu avô. Seu pai e sua mãe também tiveram essa influência na sua formação, no gosto pela leitura? Poxa, com certeza, sim, uma das coisas que eu sempre me lembro é de ter muitos livros em casa. Apesar de ser de uma família bem nordestina, tradicional, que não teve tanto acesso à educação, meu pai tinha muita preocupação, e a minha mãe também, em levar, né, a literatura assim, para a gente, né, para os filhos. Então tinha muitos livros infantis, muitos mesmo, meu pai sempre comprou muitos.
enciclopédia e livros diversos. Havia uma preocupação assim nos meus pais e na família também em que a gente se tornasse mais cosmopolita, né? Eu acho que a nossa geração se tornasse mais cosmopolita. Então, devido a isso, acho que muitos livros, né, foram comprados de diversos tipos. Né? Assim, a minha família ela é toda lá de Sergipe, da região do Vale do São Francisco ali, né? Da divisa com Alagoas ali, meio Bahia, né? Aquele meio trecho ali de sertão, agreste. Então, todo mundo muito dali, né? Com aquela cultura muito enraizada mesmo. Então, eu sentia, principalmente por parte do meu pai, essa vontade de dizer, sabe, vai, conheça o mundo, comece pelos livros. Né? Falando sobre essa preocupação do seu pai, em que você conhecesse o mundo, você se tornou marinheiro, né? Já adulto. Sim. Foi por aí, foi nessa linha? Foi por aí. Entrei de gaiato, né? Como diz a música, mas não foi tão de gaiato assim, não. Era adolescente, né? E fiz uma prova para entrar e entrei e fiquei durante 7 anos e isso me oportunizou que eu conhecesse diferentes lugares do Brasil, né? Saísse lá de Sergipe, fosse para Fortaleza, morei um tempo lá, depois fui para o Mato Grosso do Sul, para Corumbá, né? Que foi onde eu comecei a ter contato com o Manuel de Barros, com o dia a dia pantaneiro. Aquilo também foi nesse momento que eu comecei a escrever muito mesmo, compulsivamente. Comecei a andar com caderninhos, então às vezes eu ficava muito comovido de ver, né, ali a gente trabalhando, às vezes num estresse dentro do navio, e passava um né, canoeiro, pantaneiro, numa tranquilidade, dando bom dia para todo mundo, assim, dando bom dia para o mundo, para a vida, e aquilo mexeu muito comigo também. Eu acho que aquelas paisagens, aquele cotidiano. E depois eu saí de lá para ir para o Rio, né? Para o Rio de Janeiro, um outro cotidiano totalmente, digamos assim, adverso e diverso, completamente cosmopolita. E ali também eu comecei a ter contato, aí sim, né? Conhecer mais a boemia e tal. Fui morar na Lapa, cheguei no Rio, fui morar na Lapa. Toquei violão, sou compositor, né? Então, também foi uma experiência de muito crescimento poético e eu ficava trancado na minha casa, às vezes dias, lendo, devorando livros, assim. Esse tipo de poesia, você saiu do Rio de Janeiro e já estava aqui em Brasília? Ou ainda no Rio é que você teve essa ideia? Eu acho que o embrião nasceu no Rio, porque eu tenho um amigo, o Vinícius, né? O Vinícius Arraes, que a gente conversava muito sobre literatura, sobre livros. Tem vários amigos que a gente fazia isso. Mas com ele, um dia eu lembro que eu estava numa fase que às vezes eu escrevia uma poesia e mandava, né, para alguém por celular. E eu comecei a perceber que a minha poesia estava indo cada vez mais para o limite de caracteres, assim, cada vez mais para essa limitação virtual. E aí um dia falei para ele, pô, cara, eu quero fazer um livro só com frases que eu escrevi por celular, ou então pela internet e tal. E aí foi aí onde o embrião, acho, porque eu fiquei com essa ideia, assim, matutando, né? Frases curtas. Isso há uns 7 anos atrás, 8 anos atrás, assim. Frases curtas. E aí eu comecei a escrever mesmo, mais, assim, pensar em como... Li o Guimarães Rosa e ele tinha uma frase que ele dizia assim, que escrever é a arte de dizer mais com menos, né? Bom, vou aproveitar que a gente está falando um pouquinho mais aqui sobre a sua poesia. Vou pedir para você ler aqui algumas delas para a gente. Escrever é arrepiar as linhas com palavras. Muda a moda e eu não mudo. Mode que esse é meu modo de moldar o mundo mudo. A gente tem alguns exemplos aqui, Otávio. Você leu também alguns aqui pra gente. São quantos? Você tem ideia de quantos você tem? Eu fiz 14 desses até agora, porque é um processo trabalhoso, eu faço tudo à mão, né? Então, cada poesia dessa eu vou calculando como eu vou destrinchar ela dentro do origami. Às vezes eu faço ela de um jeito, depois eu mudo, porque eu vejo que se eu girar ela, se eu recolocar as palavras, quebrar uma sílaba, que eu vou conseguir obter mais sentidos, né? Mais sentidos, porque é um objeto cíclico.
Então eu procuro também colocar ideias cíclicas, né? Ideias porque no mundo tudo está em ciclo, né? Está tudo num ciclo constante, né? Então eu procuro usar essa ideia que o objeto tem poeticamente também, né? Eu chamo de poesia manual. Você tem que manusear ela para poder extrair o sentido. E muitas vezes ela dá outros sentidos para as pessoas, assim. As pessoas fazem relatos muito legais, assim, sobre o que esses objetos provocam nelas. Agora, essas pessoas são seus amigos? Você está vendendo o seu trabalho? Está publicado? Você está nesse processo? Pensa nisso? Sim, sim, sim. Não, algumas pessoas são amigos, né? Claro, porque eu mostro para os meus amigos, mas eu também faço muita venda direta, vou nas feiras de livros. Por enquanto tá um processo semi-artesanal, assim. Eu estou cada vez mais trabalhando para que eu consiga produzir numa escala maior. Mas devido até ao próprio formato e a pesquisa que eu fiz, não existe hoje, digamos assim, uma base de automatização desses objetos já pronta. Então sou eu que estou criando as facas, né, para poder fazer a dobra, o sistema de colagem, de fechar o objeto. Então eu estou desenvolvendo, estou contando com a ajuda de alguns amigos para fazer isso também, né? Então está sendo esse processo. Então eu tenho, inclusive, pesquisado também esses meandros do empreendedorismo, digamos assim, literário, até por uma necessidade que eu vi, assim, porque eu quis fazer dessa forma e eu não quis abrir mão disso. Então tem que ser eu mesmo, assim, para... Ok. Nosso tempo está acabando, Otávio. Eu queria terminar pedindo para você ler mais uma. O dia foge da noite, que foge do dia. E essa fuga faz um planeta girar. Ok. Ele vai girando. Otávio, é isso. Muito obrigado pela sua participação. Valeu, obrigado vocês, gente. Sou muito grato, queria muito agradecer aí a toda a equipe. Ok. Bom, essa foi só a primeira parte do Iluminuras. No próximo bloco, a conversa é com o advogado César Cunha Lima. Não sai daí. O Iluminuras está de volta e a conversa agora é com o advogado César Cunha Lima. César, além do direito, você tem formação em jornalismo e também estudou ciência política. Agora, a carreira é a de advogado mesmo, né? É verdade, Paulo. Bem, eu primeiramente ingressei na faculdade de Direito e quando estava no terceiro semestre eu entrei também na faculdade de Ciência Política. Estudei Ciência Política durante 1 ano e meio e depois ingressei no curso de Comunicação Social e acabei me graduando em Direito e Comunicação Social em Jornalismo. Seguiu o jornalismo também? Nunca tive o prazer, mas sempre gostei e admirei bastante a profissão. César, eu queria que você contasse um pouquinho da sua infância, adolescência. Sempre teve relação com os livros, com a leitura, ou isso já começou mais tarde? Eu sempre gostei muito de ler. Desde que fui alfabetizado, sempre tive uma grande paixão pelos livros, sempre fui muito incentivado pelos meus pais. E a literatura sempre foi uma companheira constante na minha formação. Me recordo desde os primeiros livros que tive a oportunidade de ler até os mais recentes, todos eles contribuem de uma forma ou de outra para a formação moral e intelectual do cidadão e são muito importantes por causa disso. E por acaso você se lembra desse primeiro livro? Um dos primeiros? Confesso que o primeiro do qual eu me lembro é O Soldadinho de Chumbo. Recentemente alfabetizado. Era uma história que minha mãe lia para mim quando eu ainda não era alfabetizado. E o primeiro que eu tive a oportunidade de ler foi O Soldadinho de Chumbo. E foi um livro que me deixou muito emocionado na época, né? Muito impressionado com a coragem e com o amor que o soldadinho dedicava à bailarina. E o primeiro que te marcou, que te influenciou? Dos grandes clássicos da literatura mundial, o Fausto de Goethe foi o que mais me influenciou, pelo menos o que me influenciou primeiramente. Depois outras obras vieram, Moby Dick, por exemplo, Don Quixote, mas quando eu li Fausto, a história de Mefisto teve um impacto muito grande na minha formação. Aproveitando que a gente está falando aí, né, de alguns dos clássicos, você tem autores ou livros preferidos? Entre os autores brasileiros, meus preferidos são Milo Fernandes, Nelson Rodrigues, Lima Barreto, Machado de Assis, Olavo de Carvalho.
E entre os estrangeiros eu gosto muito de Thomas Mann, C.S. Lewis, de G.K. Chesterton, gosto muito de Ionesco, Dostoiévski, todos eles ajudaram a formar a minha base literária. E desses, algum em especial? No Brasil, Nelson Rodrigues, e no exterior, C.S. Lewis. Vou aproveitar e fazer uma pausa aqui, César, para a gente conhecer um pouquinho mais sobre o britânico C.S. Lewis. Clive Staples Lewis, mais conhecido como C.S. Lewis, foi um professor universitário, teólogo, poeta e escritor britânico, nascido na Irlanda do Norte. Destacou-se pelo seu trabalho acadêmico sobre literatura medieval. Lewis é conhecido por ser o autor da famosa série de livros chamada As Crônicas de Nárnia, pela qual recebeu inúmeros prêmios. O Ziraldo tem uma frase que eu sei que você gosta, que é ler é mais importante do que estudar. Eu sei que você costumava estudar nas bibliotecas e levava isso a sério, né? É verdade. Por quê? A literatura, ela enriquece de uma maneira muito diversa. E, às vezes, quando estudante, frequentava algumas bibliotecas aqui em Brasília e, às vezes, eu não estudava direito processual civil ou direito processual penal, que, me desculpem meus professores, mas não eram matérias que me apraziam muito. E deixava de estudar essas matérias para ler algumas obras literárias que eu acreditava que eram mais importantes para a minha formação. Sempre acreditei que essas questões, por exemplo, de prazos processuais, são meramente circunstanciais, que podem ser alteradas e não interferem de maneira significativa nas ciências jurídicas, apesar de serem muito importantes para a prática da advocacia. Um advogado não pode perder prazo, por exemplo. Mas sempre entendi que mais importante do que isso era conhecer as obras que fundaram a nossa civilização, os clássicos universais, porque é a partir daí que a gente tem um conhecimento melhor da condição humana, e, enfim, de tudo que está fundando, ou que ajudou a fundar a nossa literatura. Falando sobre os livros agora, César, estão aqui as suas publicações, você tem artigos publicados em livros e tem este livro aqui, recém-lançado, Direito Desportivo, que é a sua paixão dentro do direito, não é isso? É verdade, ele foi publicado recentemente e aborda 22 tópicos relativos à matéria, entre os quais uns muito comuns nos livros de direito esportivo, como justiça desportiva, doping, estatuto de defesa do torcedor, e outros temas mais raros, como, por exemplo, o transexualismo e desporto, autoridade pública olímpica, que não são tratados tão comumente em obras de legislação e esporte. Agora, é um livro rápido? Você escreveu esse livro de forma rápida ou foi um livro aí de anos, um trabalho aí longo, de fôlego, César? Foi um trabalho de fôlego, até porque ele necessitava sempre de ser atualizado em relação à legislação. Quando um capítulo estava pronto, havia uma alteração legislativa que refletia em outro capítulo, e assim foi necessário ter um trabalho durante anos para conseguir ajustar e publicar essa obra. Eu imagino então que essa publicação aqui vai ser revista, né? A gente pode esperar algumas edições aí, afinal de contas, a legislação vem mudando, né? É verdade, a ideia é realizar uma atualização brevemente e, se possível, acrescentar outros tópicos ao livro. Desses 22, César, você destacaria um ou alguns? Uma questão que me chama muita atenção é da autonomia das entidades de prática e de administração do desporto no Brasil. Sou um ferrenho defensor da autonomia das entidades e até porque entendo que o esporte, dessa maneira como ele é tratado no livro, ele decorre de um princípio basilar das sociedades democráticas, que é a livre associação dos cidadãos para fins lícitos. Então, toda vez que existe uma ingerência estatal indevida nessa livre organização dos indivíduos, isso pode significar uma semente de uma ditadura, por exemplo, de um governo autocrático. Agora, essa livre associação não pode acabar gerando um excedente?
César, o que você acha de surgirem associações demais nesse ponto? Os cidadãos teriam esse direito. Evidentemente que se isso seria benéfico ou não para a organização esportiva brasileira, isso seria outra questão, ou seria outro aspecto a ser avaliado. Mas o que me leva a tratar essa questão da autonomia como a mais importante é porque eu acredito que a partir dela é que se desenvolve todas as demais. A questão do financiamento do desporto, por exemplo, questões relativas aos estatutos de defesa do torcedor, e a partir desse princípio basilar da autonomia desportiva que está previsto na Constituição Federal de 1988, que está erigido todo o bloco, todo o edifício da legislação esportiva brasileira. Agora, como aprimorar, César, de uma forma geral, o nosso direito desportivo? A gente caminha nessa área, já está consolidado? Qual a sua avaliação? Há uma necessidade ainda grande de haver, por exemplo, cadeiras nas faculdades, nas universidades, mais cadeiras sobre direito esportivo, mas eu acredito que a matéria, especialmente aqui em Brasília, será desenvolvida de uma maneira mais célere e mais eficaz a partir do momento em que questões relativas a direito desportivo forem sendo abordadas em concursos públicos. O direito desportivo ele abrange um vasto leque de assuntos, então acredito que o direito desportivo ele vai se desenvolver de uma maneira mais adequada a partir do momento em que houver uma demanda para que os estudantes se aprofundem nessa matéria. Não acredito que o caminho inverso vá acontecer, tentar mobilizar um grupo de estudantes para estudar direito desportivo, se eles não visualizarem que no seu futuro profissional essa matéria seria de grande importância para eles. Para finalizar, César, aproveitando que a gente tem falado aí, que a gente falou agora sobre os estudantes, tem algum livro do direito desportivo ou não que você recomende especialmente para os estudantes? Do direito desportivo eu gostaria de recomendar o livro do professor Alberto Puga sobre doping. Trata-se sem dúvida nenhuma da obra mais importante sobre o assunto, publicada no Brasil e talvez no mundo inteiro. Sobre livros não de direito desportivo, eu gosto sempre de recomendar a leitura de Nelson Rodrigues, que certamente foi o maior cronista esportivo de todos os tempos, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, até mesmo porque ele sempre inseriu nos comentários dele a visão de que o esporte não é aquilo que acontece apenas nos campos, nas quadras ou nas piscinas. Ele até criou a expressão idiota da objetividade para designar a pessoa que só conseguia enxergar o esporte tendo em vista aquilo que acontecia dentro do campo. E essa visão também que eu pretendo colocar em relação ao direito desportivo. O direito desportivo não é apenas aquilo que ocorre, por exemplo, no STJD do futebol, ou não é apenas aquilo que está escrito no Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Ele possui elementos muito mais amplos e muito maiores do que o que está apenas nos campos e nas quadras. Bom, é isso. César, obrigado pela sua participação aqui conosco. Muito obrigado, eu que agradeço. Bom, e o Iluminuras fica por aqui. Para rever este e outros programas, basta acessar o site da TV Justiça, tvjustiça.jus.br. Até a semana que vem. Tchau.